Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre corrente e circuitos. A gente acabou falando um pouquinho sobre circuitos, né? A ideia de capacitores em paralelos, capacitores em série, né? Que é algo que está relacionado a circuitos. Mas aqui a gente vai entrar mais a fundo sobre esses detalhes, tá? E para a gente entrar nessas ideias de circuito, primeiro que a gente tem que saber o que é uma corrente elétrica, né? A corrente elétrica é nada mais nada menos do que cargas em movimento. Não tem muito mistério nisso não. Mas vamos definir direitinho o que é, né? Então a carga, a corrente, né, é a carga que flui através de uma superfície por unidade de tempo. Então, se a gente tem as cargas aqui, né, e a gente tem uma superfície, nós vamos ver quantas cargas passam por essa superfície em um tempo tal. Então, a corrente ela é definida como uma 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 derivada, né, da quantidade de carga que passa por um tempo. A unidade aqui está com typo é ampere, e 1 ampere é igual, né, no sistema internacional, 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Né? É importante a gente ressaltar que a corrente ela é definida pela direção que as cargas positivas andam, como se as cargas positivas andassem. Lembra que essas definições, muitas vezes, elas são anteriores ao conhecimento de átomo, o conhecimento de elétron, próton, esse tipo de coisa, né? Esses conceitos de eletromagnetismos, muitos são do começo do final do século XVIII, começo do século XIX. E conceitos como elétron, próton, essas coisas, eles começam a ser idealizados no final do século XIX e medidos, né, tendo alguns experimentos mostrando características disso, né, no final do século XIX, começo do século XX. Então, como a gente não sabia na época o que estava se movimentando, foi definido que a corrente é na direção das cargas positivas. Então, se a gente tem um conjunto de cargas positivas passando de uma direção para outra, é análogo se a gente tiver o contrário, né? Cargas negativas sendo movimentadas na direção oposta. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, nos portadores de carga, né, usualmente a gente tem em condutores são os elétrons que são os portadores da carga, da corrente, né? São os portadores de carga que movimentam se movimentam dentro do condutor. Então são cargas negativas. Então é o oposto que está sendo mostrado aqui. A corrente é nessa direção, mas o que a gente tem são cargas negativas na direção oposta. E também a gente pode pensar que tem alguns materiais, né, principalmente líquidos ionizados, por exemplo, você jogar sal na água, né, a água já tem moléculas que o H2O, né, separa em OH- e H+, naturalmente, né, e isso faz com que quando, por exemplo, a gente tem a corrente passando por um líquido, a gente vai ter o movimento dos dois portadores de carga, né? Tanto
dos negativos em uma direção quanto dos positivos em outra direção. Então, por exemplo, os positivos estão indo nessa direção e os negativos estão na outra direção. E a corrente vai ser a soma dos dois. Então, a gente sempre tem essa ideia de carga líquida, né? É a quantidade de carga positiva que passa por um lado mais a quantidade de carga negativa que passa pelo outro. Então, se a gente só tem carga negativa, por exemplo, no condutor, a gente só vai estar olhando em uma direção. Se tiver carga positiva e negativa, a gente vai estar olhando nas duas direções com sinais trocados. Tá? Mas o que está acontecendo, né? Se a gente for pensar o que está acontecendo dentro do material, né? Como é que a gente gera uma corrente, né? Se vocês forem lembrar mais ou menos, o conceito básico de circuito a gente vai definir melhor aqui, mas lá no fundo, né, das suas cabeças, tal, que vocês devem ter estudado no ensino médio, a gente aplica uma diferença de potencial entre dois pontos, né? E nós vamos ver uma corrente fluindo, né, entre esses pontos de diferença de potencial. Geralmente a gente está falando em fios, né? Que essa corrente está sendo transportada. E aí se a gente pode definir um volume aqui do fio, né? Sendo um ΔX vezes uma área. E aí a gente vai ter um conjunto de portadoras de carga aqui, tá? Então, o que está movimentando são cada uma das portadoras. Mas se a gente for pensar na corrente, a gente vai estar pensando no conjunto inteiro. Então, se dentro desse volume eu tenho Qzão cargas, né, isso significa que eu tenho um N, que é o número de portadoras, né, dentro desse volume, vezes a carga. Geralmente, nós não temos acesso a esse número de portadores. Nós temos acesso à densidade de carga, tá? Dentro de um material. Então, a gente define esse Nzinho aqui, que ele é a densidade de cargas no volume. Então, é o Nzão sobre o volume, que é, no caso aqui, do jeito que a gente definiu, é o Nzão sobre o A ΔX, né? O A sendo a área, o ΔX sendo esse comprimento aqui do fio. Se nós formos definir o que é a corrente dentro de um condutor, né, eu vou ter que é um ΔQ sobre ΔT. Né? Pensando aqui não infinitesimal, né, não infinitesimal, né, pensando em algo um pouquinho maior, né, e depois a gente pode levar esses deltas para infinitesimais. O que que nós temos? Nós temos então que, substituindo aqui, nós vamos ter que o ΔQ, né, a gente substituiu o N aqui por Nzinho A ΔX, e nós temos que a corrente é isso aqui. Veja que a gente tem um ΔX sobre ΔT. Isso aqui é a unidade de velocidade, né? Pensa assim, ó. Esse Qzinho é a carga da portadora. Então, por exemplo, do elétron, se for a carga do elétron, é a carga fundamental, né? 1.602 vezes 10 a menos 19 coulombs. A área também não muda com o tempo, né? O fio geralmente ele tem uma área aqui, né, da seção reta fixa. E a densidade de cargas também não muda, né? Então tudo que sai aqui, por exemplo, se a gente pensar, né, nesse volume, tudo que sai por essa área chega da outra, né? Porque esse segmento aqui é completamente arbitrário. O que a gente pode definir é um ΔX sobre ΔT aqui, que é uma velocidade, né, das portadoras. Que é, se a gente for pensar, se uma portadora está em um ponto aqui, ó,
né, da superfície, ela demora ΔT para chegar até o outro ponto da superfície, né, até a outra superfície aqui, né, a outra área desse volume. Então isso me dá a ideia da velocidade, né, que essas portadoras têm. E essa velocidade eu chamo de VD, tá? Que é uma velocidade de arraste. Por que é uma velocidade de arraste? A gente vai fazer umas continhas depois com isso. Porque é o seguinte, essa carga ela não está exatamente livre no condutor. Ela não movimenta livre, né? A gente tem os outros elétrons e nós temos também os núcleos. Então, essa carga é acelerada, aí ela bate, por exemplo, no núcleo, aí ela é espalhada. Aí ela anda acelerando novamente, depois ela sofre outra colisão. E ela vai fazendo isso. Então, veja que ela toda hora ela é acelerada e freada, né? Ao longo da rede do condutor. Mas na média, ela tem uma velocidade que anda um pouquinho ela em uma direção. Essa velocidade que é conhecida como velocidade de arraste. Tá? E essa velocidade é uma velocidade média das portadoras de carga. Então, por exemplo, do elétron, se eu aplico uma diferença de potencial, eu vou ter o campo nessa direção, então eu vou ter uma força acelerando essa carga na direção oposta, né? Então aqui nesse desenho da esquerda para a direita, né? Então ela está sendo acelerada para a direita. E aí ela vai sofrendo as colisões, tá? Então veja que a gente tem um campo de velocidades, tá? Um campo de velocidades. Esse campo de velocidades nós chamamos ele de densidade de corrente, tá? Que é ampere por metro ao quadrado, como definido nessa equação aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? Tá? A gente define esse campo de velocidades, que é dado pela densidade corrente, né? Que é a quantidade de carga que tem, né? Nqzinho, né? A densidade de cargas, vezes a velocidade. E aí, a corrente é nada mais, nada menos do que o fluxo da densidade corrente. Igual a gente definiu anteriormente lá, por exemplo, para o campo elétrico, ou na aula de regência de lei de Gauss, que eu defini lá aquele fluxo de pessoas, né? Aqui a gente está falando de fluxo de cargas. Então, a corrente também, outro significado da corrente, é que ela é o fluxo da densidade corrente. Tá? É interessante a gente ressaltar que o J aqui é um vetor, então ele nos indica a direção, né, que essa corrente tá. Né? A corrente ela geralmente é positiva ou negativa igual ao fluxo, né? Ou ela está em uma direção ou ela está em outra. Já a densidade de corrente a gente tem outras possibilidades aí, né, por ser vetorial. Tá. Alguma dúvida nessa definição da densidade de corrente? Beleza. Ah, diga. Diga, Gabriel. Ah, tá. Quais são os limites de integração, né? Tá? Vai depender da área. Isso aqui é uma integral em uma área. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de uma densidade de corrente constante em um fio,
que é bem comum que ela seja constante em um fio, tá? Que essa distribuição, né? Não importa se você está perto da borda ou no centro da borda, é no centro do fio, você vai ter a mesma densidade de corrente. Então, é constante, então o J, por exemplo, sairia da integral. E você vai ficar como integral da área. Então, a integral de dA é a área. Então, seria, por exemplo, essa área A aqui. Então, os limites aqui vai depender do formato do fio. No caso aqui, por exemplo, essa integral seria πr ao quadrado, né? R sendo o raio desse fio. Aí vai depender se a gente tem uma estrutura tal. Sim, exatamente. É bem similar à lei de Gauss. Só que a única diferença aqui que a gente tem em relação à lei de Gauss, que geralmente esse fluxo é calculado em uma superfície aberta. É uma superfície só A aqui. Não é, por exemplo, na superfície gaussiana, que ela é uma superfície fechada. Né? A gente está pensando aqui que a gente está saindo passando por essa área. Tá? Aí geralmente é uma área de seção reta do fio. Ficou claro para você? Ah, legal. Hoje a gente não vai fazer contas com a densidade de corrente, não. Mas na aula de quinta, eu vou fazer algumas continhas e tem continhas feitas com a densidade de corrente. Tanto na lição quanto na lista de estudos. E tem algumas continhas para serem feitas na lista de revisão também. Então aí depois você também pode dar uma olhada lá, tá bom? Mas a gente vai fazer na quinta-feira. Eu vou trazer alguns exercícios, pelo menos um exercício de densidade corrente, tá? Pra gente calcular isso. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo, não tem mistério não. Tá? Lei de Ohm. Vocês devem ter estudado a lei de Ohm, né, no ensino médio. E vocês devem ver, vocês devem ter estudado que a lei de Ohm é V igual a RI, né? Lá no ensino médio. Mas vamos com calma, vamos chegar nos primórdios. A lei de Ohm, tá? Ela é dada por essa equação aqui, tá? O que ela me diz, tá? Que se eu aplicar uma diferença de potencial. Só uma coisa, pessoal. As figuras estão em inglês porque o livro que eu tenho aqui está em inglês. Tá? Mas eu vou traduzindo para vocês caso vocês não saibam. Tá? Então, a gente tem uma diferença de potencial, tá? Sendo aplicada, por exemplo, nesse segmento de fio. Tá? Onde aqui está o potencial menor e aqui está o potencial maior. Lembre-se que o campo liga o potencial maior ao potencial menor. Então está aqui o campo. O que a lei de Ohm nos diz? A primeira formulação dela aqui, né? Que a densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico dentro do fio. Então veja que a gente está falando de campos elétricos dentro dos condutores. Por que a gente pode agora, né? A gente estudou até esse ponto da matéria que a gente não tinha campo elétrico dentro dos condutores, mas era na situação estática. Quando a gente tem campos dentro dos condutores, a gente tem fluxo de carga, que é as nossas correntes, né? Então, para a gente ter corrente, a gente não pode estar no caso estacionário, né? O caso estático de cargas. Então, a gente está vendo correntes, cargas se movimentando dentro de um condutor. Então, nessa situação, se tem cargas em movimento, a gente pode ter campos elétricos dentro do condutor, tá?
Então, só para a gente diferenciar, porque aqui a gente pode ter é, é, campo elétrico dentro de um condutor. Então a gente aplicou a diferença de potencial, aparece um campo elétrico dentro do condutor e vai aparecer uma densidade de corrente proporcional ao campo elétrico gerado dentro do condutor, tá? A constante de proporcionalidade entre esses dois é esse ρ, tá? Que é a resistividade do condutor, que é algo que depende somente do material, tá? Aí, nomenclatura, tá, gente? Ρ a gente também usa para densidade de cargas, mas aqui, né, nessa equação, esse ρ é a resistividade, tá? Não é a densidade de cargas, tá? Vamos lá. Se eu tenho um fio de comprimento L e seção reta A, eu posso, por exemplo, calcular a diferença de potencial entre esse fio e a corrente desse fio, né? Então, a diferença de potencial, né, vai ser de menos de L a zero, né? Eu saio da menor para maior. E isso é L, né? Aqui, esse campo é constante dentro do fio, tá? Ele não muda. Então é L. O E sai da integral, né? O campo elétrico sai da integral, eu fico com L. Nós também podemos calcular a corrente a partir da conta da densidade de corrente. Me desculpa, não tem esse menos não, tá? Eu pus errado aqui. Esse menos se manteve aqui, esse menos não era para estar aqui, tá? É um mais. Tá? É um mais. Então, eu consigo calcular a corrente a partir da densidade de corrente, né? E aqui, como o campo é uniforme, o J vai ser uniforme. Então, o J sai da integral. Eu tenho que a integral só de dA é a área da seção reta do fio. Então, o JA. Igualando essas duas coisas, né? Usando a lei de Ohm, eu tenho que ΔV sobre L é igual a ρ I sobre A. Sendo assim, né, jogando L para cá, eu tenho essa, né, o ΔV igual a RI. Logo, onde a resistência, né, esse R é a resistência, é ρL sobre A, que vocês já devem ter visto até no ensino médio essa equação. A resistividade é algo que depende do material. A resistência, que é o que a gente mede geralmente, né? Por exemplo, usando um multímetro, ela é algo que depende do material e da geometria. E essa resistência, né, ela é algo que a gente mede, né, e é o que a gente define o ohm, né, que é a unidade de resistência, tá? Essas duas equações, tá? O E igual a ρJ e o V igual a RI, as duas são conhecidas como lei de Ohm, tá? As duas são conhecidas como lei de Ohm. Beleza? Alguma dúvida aqui? O J é algo que depende dessa velocidade de arraste das partículas. Ele é o campo vetorial que aparece devido a esse fluxo, né? A essa força. Então, ele te define, né? Aqui, ó, a definição dele aqui, ó. Então, ele é a quantidade, a densidade de carga vezes a velocidade que as partículas média que as partículas têm
dentro do condutor ou dentro do material, né? De uma maneira geral, tá? Então, quando a gente aplica um campo elétrico, a gente aplica um campo elétrico, a gente tem essa densidade de corrente aparecendo, tá? Então, a lei de Ohm, ela associa o campo elétrico ao densidade de corrente, né? Nessa forma. E aí veja que a equação é vetorial. E aqui a gente tem a tensão, né? A diferença de potencial, sendo relacionada com a corrente, tá? Questãozinha. Quais são as para vocês? Qual que entre as duas formas da lei de Ohm, além de uma ser vetorial e a outra ser escalar, qual que é a principal diferença entre elas? Mais 10 segundinhos. Beleza. Vamos lá. Vamos pensar. A vetorial não é válida para qualquer tipo de fio condutor. Não, isso não é verdade. Essas duas equações, elas valem para qualquer tipo de material, tá? Existem algumas restrições que a gente está considerando, tá? Isso é importante. A gente vai ver que a gente está considerando uma proporcionalidade linear entre elas, né? Elas são grandezas lineares, então a gente chama esses materiais de ômicos, né? Que respeitam a lei de Ohm. Vamos para C primeiro, a B que é a correta, tá? Vamos para C. É possível fazer medidas diretas do campo elétrico e da densidade de carga, mas não na tensão e da corrente. Não, é ao contrário. A gente não consegue medir o campo elétrico, nós não conseguimos medir a densidade de cargas diretamente, tá? A gente consegue, mas a gente consegue medir tensão e a gente consegue medir corrente, né? A gente até tem os voltímetros e amperímetros, que são medir o voltímetro mede a tensão e o amperímetro mede as correntes, tá? A principal diferença entre essas duas é que essa aqui depende só do material, porque o Rho é uma propriedade que depende só do material. O R depende tanto do material quanto das dimensões, da geometria do fio. Então, por exemplo, aqui ó, veja que depende do Rho, né, que é uma característica do material, mas LA são características geométricas do fio. Então o L é o comprimento do fio e o A é a seção reta do fio, né? Então a gente tem essas dependências, tá? Ficou claro para vocês? Beleza. A gente pode calcular, tá? A gente consegue ter uma ideia da resistividade de um metal, né, que é uma característica intrínseca do metal, a partir de uma visualização microscópica
do, do fenômeno de corrente. Como é que isso funciona? Tá? Igual eu disse para vocês, eu aplico uma diferença de potencial, isso vai gerar um campo elétrico, e esse campo elétrico vai gerar uma velocidade, né, das cargas. Né? Mas de onde que vem essa velocidade? Né? Se eu tenho um campo elétrico e eu tenho portadores de carga que conseguem se movimentar no metal, então quer dizer que é, essas portadoras de carga estão sofrendo a ação de uma aceleração, que é dada força sobre a massa. E essa força é a lei de Coulomb, que é, né? Qual que é a velocidade das portadoras, né? A velocidade das portadoras é um V0, que é a velocidade das portadoras quando a gente não está aplicando nenhum campo elétrico, né? Não tem campo elétrico dentro, e que é dado pela velocidade, né? É, normal, devido à temperatura do material, né? Então, quanto maior a temperatura, maior essa velocidade. Lembra que tem aquela associação de velocidade com temperatura, né? Energia cinética da partícula com temperatura, que vocês devem ter visto em fenômenos térmicos. E nós temos uma aceleração, né? Vezes o tal. E esse tal é esse tempo médio entre colisões. Então, enquanto a partícula não está entre colisões, ela está sendo acelerada. Então, por exemplo, aqui ela está sendo acelerada aumentando a velocidade, aqui ela pode estar sendo acelerada diminuindo a velocidade, né? Porque a velocidade V0 está na outra direção. Então a gente tem esse comportamento. Tá? Na média, tá? Se a gente fizer a média aqui, a gente vai ter essa velocidade de drift, essa velocidade de arraste das partículas. E o V0, se vocês lembrarem também lá da termodinâmica, não tem nada que nos diga que tem uma direção preferencial dessa velocidade. Então, se a gente fizer uma média dessa velocidade, ela é nula, porque a quantidade de partículas que está, por exemplo, indo para a direita é a mesma quantidade de partículas que está indo para a esquerda, por causa da isotropia, né, do espaço. Né? Não tem nada que diga que ela movimenta a velocidade diferente em alguma direção. Então, quando a gente faz a média, sobra só o termo de velocidade. Então, esse termo aqui é cancelado. Tá? Quando a gente faz a média. Então, a velocidade de arraste é igual a aceleração vezes esse tempo médio entre colisões. Então eu substituo aqui, né? Lembra que a gente associou essa velocidade de arraste à densidade de corrente, né? Que a densidade de corrente é a densidade de cargas vezes a velocidade. Substituindo aqui, nós temos que a densidade de corrente é igual a isso aqui. Esse termo aqui, ó, que está multiplicando o campo elétrico, né? Veja que a gente tem a densidade de corrente proporcional ao campo elétrico a partir de uma constante. Então, essa constante ela está relacionada à resistividade.
né? Aqui, nesse caso, é 1 sobre a resistividade. Então, veja que nós conseguimos chegar à resistividade do material a partir de propriedades microscópicas do metal, né? Que é isso aqui. Então, a massa é a massa da portadora, que é a massa do elétron. Esse é a carga do elétron, né? Eu substituí Q por E aqui, que é a gente está falando de metal, então é a carga fundamental. Essa densidade de portadoras, isso é possível saber em um material a partir de medidas. O que falta esse tal, né, que é esse tempo médio entre colisões. E isso aqui, a princípio, é bem difícil de medir. Então, mas a gente consegue estimá-lo se a gente souber a resistividade. E essa conta aqui é próxima, né? É uma boa aproximação para vários materiais ômicos, né? Então, cobre, ouro, prata, isso aqui é bem próximo, tá? Então, isso aqui nos dá uma ideia de onde que vem essa resistividade, tá? Do material. E aí, voltando, né? A ideia é que as portadoras, né, numa corrente, ela não se desloca livremente. Ela se desloca dessa maneira difusa, assim, sofrendo um monte de colisão, mas na média a gente tem essa velocidade de drift, tá? Essa velocidade de arraste. Alguma dúvida, pessoal? Esse M aqui é a massa da portadora, é a massa do elétron. Aqui, ó, ele aparece aqui da lei de Newton. Tá? Que a aceleração é força sobre massa, né? F igual a ma. Tá? Então essa massa aqui é a massa da portadora, que é a massa do elétron. Beleza? Se a portadora fosse mais pesada, a gente teria essa resistividade maior. Vocês verão, tá? Em alguns lugares, não a resistividade, e sim a condutividade. A condutividade é 1 sobre a resistividade, tá? E geralmente ela é simbolizada por sigma. Só para avisá-los, tá? Aí vocês vão ver, por exemplo, J igual a sigma E. Também é a lei de Ohm. Esse sigma não é densidade superficial de cargas, é a resistividade. Tá? Falta letra pra gente. De tanta variável. Então, acaba usando as mesmas. Tá? A resistência, tá? Geralmente, o dispositivo, né, igual a gente estava mencionando lá, em capacitores. A gente tem um dispositivo capacitor. Esse dispositivo capacitor, ele pode ter diferentes formatos, ser feito de diferentes materiais, ter geometrias distintas, mas o importante é que depende do material e da geometria, né? A resistência é a mesma coisa, depende do material e da geometria. E aí a gente consegue comprar, né, diferentes resistências. Geralmente, vocês vão ver, eu não sei se vocês já mexeram fizeram algum curso de elétrica e tal, vocês vão ver esse tipo de resistência, por exemplo, nos vídeos do experimento de capacitância, né, de descarga de um capacitor, vocês vão ver algumas resistências desse jeito, né? Isso aqui é uma nomenclatura universal, que é bem comum, né? E ele tem esse formato aqui.
Aí depois vocês podem olhar, que tem no livro até falando como é que lê isso. Tá? A resistência de um fio, tá? Igual mencionado anteriormente, ele é dado por ρ L sobre A. Essa resistência, tá? Ela depende de vários parâmetros. E um deles, né, igual, depende do material, depende do comprimento do fio, depende da seção reta do fio, mas também depende da temperatura, tá? É muito comum que essa temperatura seja que o material, né? É comum que os materiais eles aumentem a resistividade se a gente aumenta a temperatura. Então a gente vai ver algo, né, a resistividade pela temperatura aqui, a gente vai ver que é uma reta assim, tá? Então essa equação aqui é uma equação de reta, né? Veja que a resistividade depende linearmente da temperatura, tá? Onde esse coeficiente alfa é um coeficiente de temperatura, né? Que diz quanto que a gente muda. Por que isso é importante, tá? Principalmente essa dependência de temperatura. Um dos principais usos de resistências são para aquecer coisas, né? Então, um chuveiro elétrico tem uma resistência, um ferro de passar roupa tem resistência, né? Um fervedor tem uma resistência. Esse tipo de equipamento, né? Eles mudam muito a temperatura, né? Porque a gente aquece, esfria ele. É, é, e essa resistência ela é dependente da temperatura. Então, quando a gente vai ligar um ferro de passar roupa, você consegue ver, por exemplo, a corrente que passa pelo ferro variando, exatamente porque a resistência muda ao longo do que o ferro está esquentando, até chegar na temperatura fixa, né, dele, que aí a gente tem um, um material, a resistividade parou, né? Então tem esse tipo de coisa. Veja que para temperaturas muito baixas, geralmente a gente tem uma distorção, tá? Aqui é temperaturas baixas mesmo, tá? Essa temperatura, se eu me lembro bem, ela está em Kelvin. Então é para temperaturas bem baixas, próximo do zero, tá? E é importante ressaltar, tá, que nem todo material respeita a lei de Ohm. A lei de Ohm é uma lei para alguns metais. Alguns metais respeitam isso. Que é, se eu tenho a aplicação de uma diferença de potencial, eu vou ter uma corrente aparecendo, né, de tal forma que a essa o ângulo aqui, né, a inclinação dessa reta depende de 1 sobre R, por exemplo, do jeito que está aqui, né? I sobre V. Se tiver V sobre I, depende de R. Tá? E isso é importante, porque essa resistência também independe em qual direção que eu estou aplicando a diferença de potencial. Se é positivo ou negativo. Então, ou se a corrente é em uma direção ou se a corrente é na outra. Isso não varia. Tem alguns materiais que isso não é verdade. E, em especial, semicondutores, que a gente usa muito para eletrônica, né? Transistores, essas coisas também são baseados em semicondutores, né? De outros semicondutores. Então, por exemplo, os LEDs que nós temos, que a gente usa em iluminação no nosso celular, né? Para a lanterna do nosso celular, são LEDs. A tela do nosso celular geralmente também são formados por cada pixel é um LED, né? Ou conjuntos de LEDs. E esses tipos de materiais eles não são ômicos. Por exemplo, eles, se eu aplico a tensão em uma direção, eu vou ter uma corrente que aí ela cresce aqui meio exponencialmente, tá? Eu não lembro exatamente como é que é essa equação, e depois ela fica quase linear, né? Aí você pode até pensar, nessa região aqui ele até se comporta próximo de
um material ômico. Mas se eu aplico na outra direção, veja que a resistência é muito diferente. Então, se a gente for pensar que a resistência é a derivada da corrente, da tensão pela corrente, né? Então a gente vai tendo uma variação dessa resistência do diodo dependendo de como a gente aplica. E veja que em uma direção a resistência é muito grande, tá? Veja que aqui, se a gente está nesse gráfico, aqui fica praticamente nulo. Então quer dizer que 1 sobre R, né, tende para o R tende para infinito para a gente ter essa inclinação igual a zero, tá? E na outra, ela tende quase a resistência tende quase a zero, tá? Então, veja que tem um comportamento bem diferente dependendo de como você aplica. Outros materiais também têm um comportamento completamente distinto. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que é, por exemplo, materiais supercondutores. Que materiais supercondutores, quando a gente diminui a temperatura, ele chega num ponto que ele pode até respeitar a lei de Ohm durante um tempo, né? Aqui está vendo que é quase uma reta, e a partir de um certo ponto a resistência dele chega a zero, tá? Essa parte aqui não respeita, tá? Essa equação. São outras propriedades. E essa propriedade de supercondutor, ela não está ligada a fenômenos elétricos. Ela está ligada a fenômenos magnéticos, tá? Você consegue ver também, por exemplo, se você aumentar e diminuir o campo elétrico, você consegue entrar e sair nesse tipo de material supercondutor. Onde é que a gente usa materiais supercondutores? Geralmente quando a gente precisa de equipamentos que precisam de gerar campos magnéticos muito fortes, né? A gente vai ver posteriormente que corrente gera campo magnético. E o principal uso de supercondutor é em equipamentos de ressonância magnética. Aquele tubo enorme, né? Tem condutor ali, tem um supercondutor ali, então ele é resfriado geralmente com hélio líquido, que é 4 Kelvin. Então você veja aqui, por exemplo, no caso do mercúrio que gera supercondutor, você tem esse por volta de 4 Kelvin, você tem essa mudança, né, de supercondutor chegando a zero. Então ele não chega a zero linearmente, tem uma queda abrupta, tá? Então, a gente vai, nesse curso, nós vamos nos concentrar somente em materiais ômicos, tá bom? A gente vai estar restrito a materiais ômicos, que respeitam a lei de Ohm, tá bom? A gente pode, né, em um circuito, a gente pode ligar as resistências tanto em série quanto em paralelo, igual a gente estudou no condutor. E aí a gente pode fazer as mesmas continhas que nós fizemos para um capacitor, né? Só que aqui a gente tem a lei de Ohm, que é a corrente e a tensão. A corrente, tá? Ela tem que respeitar a conservação de cargas. Então, por exemplo, se nós estamos ligados em série, toda carga que sai daqui, né? Ela, por exemplo, que está em A, ela chega em B, né? Então passou de A para B, ela chega em B, e se passou de B para C, né? Se passou de B para C, então a carga que está aqui é igual à carga que está aqui, que é igual à carga que está aqui, né? Então a corrente, né? Então o fluxo de cargas que passa em A é igual ao fluxo de cargas que passa em B, que é igual ao fluxo de cargas que passa em C. Isso é um circuito ligado em série.
Isso vem nada mais, e isso está relacionado exatamente com a conservação de cargas. Então, se eu estou com dois resistores ligados em série, as correntes deles são iguais. Da mesma maneira, a gente pode pensar na diferença de potencial. Se é, a diferença de potencial gerada por exemplo, uma bateria, né, nesses dois pontos, é ΔV. Então a diferença entre A e C também é ΔV. Né? Então, a diferença de potencial de A a C passando aqui por baixo, né? Passando aqui por baixo, tem que ser igual, né? Tem que ser sinal oposto, né? Ao que passa aqui. Então, quando eu fecho um circuito, a soma da diferença potencial tem que ser nula. Então, deixa eu desenhar. Então, a diferença de potencial que é gerada aqui tem que ser menos a diferença de potencial no vermelho. Então, a gente tem isso. Para o total dá nulo. Né? Porque lembra que se eu estou andando aqui, por exemplo, se eu volto para A, a diferença de potencial tem que ser a mesma. Então, o delta V1 mais delta V2, que é a diferença de potencial entre A e B, e a diferença de potencial entre B e C, tem que respeitar a lei de Ohm. R1I mais R2I. E isso é igual à diferença de potencial total. Fazendo essa conta, a gente consegue chegar no V total. Ó, tá faltando um I aqui, tá? Então, é um R equivalente vezes a corrente, que é igual a RI. Então, a gente chega no que vocês já devem saber, que é a resistência em série. Em paralelo, lembre-se que em paralelo a gente tem que a diferença de potencial nas resistências são iguais, né? Porque pensa aqui, ó, eu estou ligando a B. Se eu estou passando por aqui ou se eu estou passando por aqui, a diferença de potencial tem que ser a mesma. Tá? Então a diferença de potencial é a mesma. O que muda, então aqui está aqui, ó, diferença de potencial igual. O que muda? A corrente, né? A corrente I chegando em A é igual à soma das correntes em 1 e 2. Então, usando a lei de Ohm, eu tenho aqui ΔV sobre R1, que é mais ΔV sobre R2, é igual ao I total. Então, o I total vai ser o ΔV sobre uma resistência equivalente, e nós temos a equação de resistência equivalente em paralelo. Veja também que, como eu mencionei já em capacitor, capacitor e resistor tem a série em paralelo é trocado, né? A resistência em série ela é a soma das resistências, a resistência em paralelo é a 1 sobre o R equivalente é igual a 1 sobre o R de todas as resistências. Alguma dúvida até então, pessoal? Isso aqui vocês já devem ter visto também anteriormente, a gente só está relembrando aqui. Uma perguntinha que eu queria saber se vocês sabem, se é quando a gente liga equipamentos em casa, a gente está ligando eles em paralelo ou em série? Vocês sabem?
Mais 10 segundinhos. Ó, não vou dar spoiler não, mas você tem a ver com isso também, o Aleph. Eu vou comentar o que você disse. Vou passar aqui, tá? Ó, o Aleph matou uma charada aqui, ó. Pensa o seguinte: se eu estou ligando em série, se eu desligar um equipamento, eu desligo todos os outros, porque eu abro o circuito. Então, isso é uma maneira da gente pensar de por que a gente liga em série, em paralelo em casa. E existe outro motivo. Se você olhar todos os equipamentos, você não vai ver o quanto de corrente que aquele equipamento usa. Você define o quanto de tensão. É 110, 220. Se a gente olhar, por exemplo, num celular, que a gente passa é 12 volts, né, a saída do celular. Então veja que a gente sempre está falando a tensão. A corrente, a gente define uma corrente máxima. Né? Geralmente nos disjuntores você vai ver lá 25, 40 amperes, que é o máximo que passa de corrente ali. Então a gente define a diferença de potencial, né? E como é que a gente mantém a diferença de potencial entre diferentes dispositivos, se a gente liga eles em paralelo, tá bom? Então, em casa, todos os nossos equipamentos são ligados em paralelo. Se vocês quiserem ver se algo está ligado em paralelo ou se algo está ligado em série, pensa o seguinte: se eu fosse desenhar esse circuito, quantos fios chegam e quantos fios saem do meu equipamento? Se chegam 2 e saem 2, eles estão ligados em paralelo. Tá? Então pensa, por exemplo, em um T Benjamin, que você liga mais de um equipamento, né? Na mesma tomada. Veja que cada um, se você pegar o T, você vai ver que você está entrando e saindo várias vezes daquele mesmo dispositivo, que você liga uma tomada, sai um, entra um, né? Mas na mesma tomada, no mesmo contato, você liga outro, então sai outro, né? E entra outro. Então você sempre tem essas ligações em paralelo, tá? E um dos motivos, por exemplo, também, se vocês já viram, isso atualmente não é tão comum, era mais comum uns tempo atrás. Aquelas luzinhas de Natal. Elas eram ligadas em série. E se uma queimava, você perdia todo, todo o fio de luzinhas. Tá? E isso acontecia exatamente porque estava ligado em série. Se uma queima, nada liga, porque você abre o circuito. Tá? Então por isso que a gente não liga coisas em série. A gente liga em paralelo. Tá bom? Uma das coisas que a gente falou aqui várias vezes a gente tem um dispositivo que gera uma diferença de potencial, uma pilha ou a tomada que eu mencionei, né? Sempre tem algo que gera essa diferença de potencial. Esses equipamentos, eles são exatamente, eles definem algo que mantenha essa diferença de potencial, né?
Se a gente for pensar, por exemplo, se a gente aproximar um- uma distribuição de cargas de um condutor, a gente vai gerar uma diferença de potencial é, nesse condutor, a gente vai mudar o potencial desse condutor, mas a gente não mantém a diferença de potencial. Ela fica lá, quando a gente afasta, eles afastam. Tem que ter algo que mantenha a diferença de potencial. E geralmente essa fonte a gente chama de fonte de força eletromotriz. Tá? Essa força eletromotriz, primeira coisa, isso não é uma força, tá? Isso é uma diferença de potencial. Mas é algum dispositivo que mantenha a diferença de potencial. Talvez o mais fácil da gente entender é uma pilha, né? A pilha tem 1,5 volts e independente se a gente liga ela, se não liga, ela está lá mantendo 1,5 volts de diferença entre as extremidades da pilha, né? Entre o polo positivo e negativo da pilha. Então, tem algo que mantém aquilo de 1,5 volts. Na pilha, em especial, é algo químico, né? A gente tem alguma separação de íons ali e quando a pilha vai gastando, vai havendo essa recombinação dos íons, tá? Mas isso é fixo, isso depende só do material. Esse 1,5 volts é fixo. O que acontece, por exemplo, quando a gente gasta a pilha e vai aparecendo, ela vai piorando, né, o uso e tal. Eu acho que o jeito mais macabro, né, que tem de visualizar esse efeito da pilha em radinho de pilha ou em brinquedos que tem música ou fala alguma coisa, né? Que quando você põe uma pilha que já está falhando, ele começa a falar mais lento, a música começa a ficar mais lenta, né? Isso quer dizer que a pilha está acabando. O que acontece? O que está acontecendo? A pilha está fornecendo uma diferença de potencial menor para o equipamento. Mas a força eletromotriz da pilha geralmente não muda, porque isso é definido só pelos íons. O que está mudando é que aparece uma resistência interna maior, né, que faz com que a diferença de potencial gerada pela pilha no circuito diminua. Tá? Então, o que a gente vai ver no nosso circuito, por exemplo, se a gente medir usando um voltímetro a diferença de potencial da pilha, nós vamos ver uma diferença de potencial menor do que essa diferença de potencial da força eletromotriz, gerada pela força eletromotriz, tá? Que é algo que depende da resistência interna dessa pilha. Tá? E isso acontece para praticamente todos os dispositivos que a gente está atribuindo uma força eletromotriz. A gente atribui uma força eletromotriz e a gente vai ver a diferença de potencial gerada. Então, pilhas, baterias, acontece isso. Dispositivos, por exemplo, de conversão de corrente contínua, de corrente alternada para corrente contínua. Por exemplo, a que a gente usa para carregar nossos celulares. Se a gente tiver alguma falha nele, lá dentro, né, por causa de uso tal, ele geralmente, não sei se vocês já viram, que quando começa a falhar ele, aparece um barulhinho bem fininho no dispositivo, na tomada do carregador de celular. Alguém já escutou esse barulho quando você usa um carregador mais antigo? Quando ele começa a falhar, quando ele não está funcionando muito bem, tal, aparece esse barulhinho. Esse barulhinho está relacionado a uma resistência interna que está aparecendo, porque alguma coisa não está funcionando muito bem.
um mau contato, alguma coisa, então isso gera uma resistência interna, isso diminui a diferença de potencial gerado, então diminui a, a velocidade que seu celular vai carregar. Então, se vocês estiverem escutando isso do seu carregador, talvez valha a pena trocar esse carregador, ele pode queimar, ele pode gerar algum problema. E então, assim, existe algo, então voltando, existe algo que gera essa força eletromotriz, independente de como seja. O mais fácil da gente ver é em pilhas e baterias, que isso é definido pelos íons que estão gerando essa diferença de potencial, né? Essa separação dos íons dentro da pilha. E a gente vai ver uma diminuição dessa tensão ao longo do uso da pilha, porque a resistência interna da pilha vai aumentando. Tá? Aqui também, só para mencionar nessa fotinha, né? Você já deve ter visto isso também mais para frente, mas só para reforçar, voltímetros a gente mede em paralelo, porque a gente quer ver a diferença de potencial entre dois pontos A e B, e aí lembra que a gente está medindo a diferença de potencial dessa parte ou do resto todo. Né? Então é a mesma coisa. A diferença de A a B passando por aqui, ou a diferença de AB passando pelo resto do todo, é a mesma. Né? Então a gente mede em paralelo. E a corrente a gente mede em série. Então a gente coloca o amperímetro em série ao dispositivo que a gente quer medir a corrente, que a gente vai ver o quanto de corrente que passa. Idealmente, né, a gente não quer que corrente passa pelo voltímetro, então a resistência dele é infinita. E no amperímetro, a gente não quer que tenha diferença de potencial, por exemplo, entre B e B'. A gente não quer afetar, né, o circuito. Então, idealmente, um amperímetro tem resistência nula. Tá bom? Isso não é verdade. Vocês vão ver lá por exemplo, no experimento 2, que vocês vão ver a diferença, a resistência. Vocês vão medir a resistência de um voltímetro. E aí vocês vão ver que não é verdade. Você não chega nesses valores. Não chega, não é infinito. É finito. Tá bom? Alguma dúvida nessa parte de força eletromotriz? Beleza. E vamos então. A gente falou de corrente, né? A gente definiu o que é corrente. Nós definimos a lei de Ohm, que é esse novo dispositivo que a gente está introduzindo, que é a resistência, né? Então a gente define ele. E aí a gente está definindo, a gente definiu também aqui a força eletromotriz, que é o que vai gerar a diferença de potencial no circuito. E aí agora a gente consegue montar um circuito qualquer. Por mais maluco que ele seja, a gente monta um circuito lá. E aí nós queremos saber qual que é a diferença de potencial e qual que é a corrente que passa em cada um dos dispositivos. A gente já mencionou todos esses detalhinhos, né, das regras de Kirchhoff ao longo da aula passada e dessa aula. Aqui a gente só está sumarizando o que a gente está falando. Como é que a gente define a regra de Kirchhoff, tá? Se a gente pegar um nó, tá? Um nó é só um ponto, é um ponto do circuito que nós temos diferentes entradas e saídas nesse nó, tá? A gente tem mais de uma entrada e mais de uma saída, tá? Então, por exemplo, o B aqui, ou se a gente for olhar aqui, o C, que é aqui, ó, né?
Então vamos pegar o C aqui. Esse C, ele... Tá tampando aqui, deixa eu pegar menorzinho. O que em todos os nós, o que a gente o que a gente tem que garantir que está acontecendo quando a gente vai analisar o nosso fio, nosso circuito, tá? Que são as regras de Kirchhoff, que é a conservação das cargas. Então, em um nó, nós temos que a soma das correntes de entrada tem que ser igual à corrente de saída. Ou a soma de todas as correntes tem que ser nula, né? Que chegam e saem nesse nó. E a outra coisa é a diferença de potencial, né? Independente do loop, né? Independente de qual caminho nós fazemos no circuito fechado, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse aqui, ó, em verde, ou esse aqui em vermelho, ou esse aqui em azul, todos eles têm que ter, né, tem que ter diferença de potencial nula, que a gente está fechando o circuito, tá? Então, em todos esses caminhos é nulo. Então, as regras de Kirchhoff são só essas duas. A soma das correntes tem que ser a mesma em um nó, e a diferença de potencial em todos os elementos da malha, né, em a gente chama de malha fechada, né, que são esses diferentes caminhos que a gente pode fazer no circuito, tem que ser zero. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver nesse dispositivo, como exemplo, nesse circuito aqui, que tem 3 resistências e dois dispositivos com força eletromotriz. Aí a gente já tapou no V1 e V2, tá? E nós queremos saber como que é as correntes que passam nesses resistores. Então, para eu saber a corrente que passa no resistor R1, eu tenho a corrente 1. A corrente que passa por R2 passa aqui, ó. Então é I2. E a corrente que passa aqui pelo 3 é o I3, tá? Deixa eu diminuir aqui, peraí, que pra mim tá tampando aqui e vai ficar ruim. Eu vou colocar em tela cheia. Deixa eu ver como é que eu posso tirar esse cara aqui. Um segundo, pessoal. É porque tem um negócio tampando aqui que se eu não tirar vai atrapalhar. Deixa eu pôr minha câmera de novo que ele faz um negocinho menor. Que aí dá... Porque então tem uma coisa aqui cortando que no vídeo não vai aparecer. Rapidinho, gente. Vou voltar na minha câmera aqui. Me avisam se der pau. Se a internet voltar a cair. Então, se a gente quer saber, por exemplo, as correntes que passam aqui e quais as direções que as correntes estão passando, nós podemos, por exemplo, usar o ponto aqui, ó, o nó C, por exemplo, para calcular as correntes. Se eu tenho C as correntes nesse nó, eu posso definir, tá? Eu vou iniciar considerando que as correntes estão assim. Se eu definir a direção da corrente errado, quando eu fizer as contas, a corrente vai dar negativa. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Então,
No nó C, eu tenho que as correntes são dadas dessa forma. Então, as correntes que estão chegando no nó, do jeito que eu defini aqui, são positivas. Então, I1 mais I2. E a corrente que está saindo é negativa, I3. Então, menos I3, isso tem que ser zero. Isso me dá a conservação das cargas. Tá? Aí agora a gente pode definir as diferenças de potenciais para diferentes malhas fechadas, que é caminhos fechados dentro do circuito. Tá? Então, por exemplo, a gente pode definir a malha A, B, C, D, A. Quem que é a malha A, B, C, D, A? É essa aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou definir aqui A, B, C, D, A. Tá? Então, começando de B. Ó, eu estou definindo a corrente nessa direção. Então eu vou manter a direção da corrente. Tá vendo? Eu estou passando a corrente na direção correta da minha força eletromotriz, então ela soma positiva. Viu? O resistor, ele soma negativamente para a corrente, para a diferença de potencial, né? Há uma queda de potencial. Então aqui está, pela lei de Ohm, R1 e 1. Continuando no circuito, eu tenho agora I3, R3. Tá aqui. Tá? Esse R3 aqui deu errado, mas é R3 assim, é igual. E eu fecho a malha em B de novo. Isso tem que ser igual a zero. Beleza? Agora a gente define uma segunda malha. Ó, B, E, F, C, E. Quem que é essa malha? B, E, F, C, E. Essa malha aqui de cima. Ops, espera aí. Essa malha aqui de cima. Tá? Então vamos começar do B de novo. A corrente está nessa direção aqui, tá? Tá vendo? Está nessa direção. Então vamos começar aqui. Ó, se a corrente está nessa direção, aqui a gente tem uma queda de potencial. R2 e 2. Está aqui. Continuando, eu tenho a corrente nessa direção. Veja que essa direção é oposta ao meu dispositivo que gera força eletromotriz. Então ele conta negativamente. Vocês estão conseguindo entender essa parte? Por que é negativo, por que é positivo? Isso é importante, tá, gente? Ó. Aí agora nós temos que fechar a malha aqui. Olha que eu estou fechando em uma direção, a corrente está em outra direção. Então, esse cara aqui agora soma positivo, porque ele está ao contrário. Esse aqui também está ao contrário. Tá vendo? A corrente. Então ele também soma negativo. Aí agora ele soma negativo. Então a gente inverte. Pensa o seguinte, a força eletromotriz, ela aumenta a diferença de potencial. E as resistências diminuem a diferença de potencial. Então, para a gente saber o que está acontecendo, nós temos que ver esses detalhes. Tá? De como que a gente definiu a corrente e se a gente está na direção ou se está na direção oposta. Tá?
Vitória, você estava escrevendo? Você tem, você tem alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida aqui nesse ponto? Vou voltar aqui a parte em vermelho então. Tá? Então, nós temos, ó, a gente tem esse aqui. Deixa eu fazer menor para ficar melhor. Aqui, ó. É esse circuito aqui, tá? Ó. Vamos olhar. A gente tem que olhar como a gente definiu a corrente e como essa corrente está passando referente ao eu fechar o circuito. Então eu estou começando de B, eu vou fazer assim, ó, B, E, F, C, B. Então de B para E. De B para E, eu tenho a corrente na direção certa, tá vendo? Na mesma direção que eu estou fazendo a conta, que é de B para E, e é uma resistência. Resistências diminuem a tensão. Então, ela aparece aqui como negativo. Tá? Agora, vamos para o V2. O V2 ele está sendo definido na direção contrária à corrente. Veja que o potencial que ele gera é em uma direção, a princípio, né? Ele tem F e E, ele geraria uma corrente, né, de F para E, mas do jeito que eu defini a corrente 2, a corrente está de E para F. Veja que está trocado. Como é que eu defino pela lei de Kirchhoff que isso está trocado? Eu coloco um sinal de menos. Então é isso aqui. De F para E, eu não tenho diferença de potencial, porque eu não tenho nenhum dispositivo. E agora vamos olhar de C para B. De C para B, eu estou olhando nessa direção. Nessa direção. Mas a corrente está definida ao contrário. Então eu tenho que inverter a queda de potencial do R1. Então, os resistores, eles geralmente são acrescentados na equação como negativo, mas como a minha corrente está definida ao contrário, ele aparece aqui como positivo. Tá bom? E o V1, e o V1 é a mesma coisa que foi definida aqui. Veja que a corrente eu estou olhando em uma direção, mas ele está ao contrário. Ele está ao contrário do jeito que eu estou andando no circuito. Se ele está ao contrário, né, ele está gerando uma diferença de potencial de B para C positivo, mas eu estou olhando de C para B. Então, ele aparece como negativo. E isso tem que ser zero. Tá? Ficou mais claro para você agora, Vitória? Tá? Lei de Kirchhoff. Confesso que quando eu fiz essa matéria, no começo da minha graduação lá, eu também tive muita dificuldade de entender. O que eu aconselho vocês fazerem esse é muito importante que vocês façam exemplo, que vocês vejam exemplos, tá? Da lei de Kirchhoff, porque para ficar claro essas coisas para vocês, tá bom? Por que eu defini? Ó, eu tenho agora 3 equações.
um nó definido, né? A malha fechada ABCDA e a malha fechada BEFC. Aí aqui eu pus errado, é B. Né? Aqui, B. Por que eu defini 3 equações? Veja que eu tenho 3 correntes. Então eu tenho 3 incógnitas. Eu não sei quais são essas correntes. Então, a partir dessas 3 equações, agora eu consigo manipulá-las e encontrar I1, I2 e I3. Né? Então vamos lá. Vamos manipular essas equações. Aí agora é matemática simples. Não muito complicada. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar I3 na equação A e vou substituir em B. Então eu jogo I3 para cá. I3 é igual a I1 mais I2. E eu vou substituir aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando I3 e substituindo ele aqui. Tá bom? Eu chego nessa equação aqui. Tá? Aí agora, eu vou pegar essa equação e eu vou isolar I2. Eu isolando I2, eu não estou fazendo as contas direitinho, eu só estou dando os raciocínios para vocês. Aí depois vocês pegam o slide e olham com bem mais calma exatamente o que está acontecendo. Mas eu só estou. É só matemática, né? Simples de resolução de sistemas lineares. Então, agora, essa equação eu tenho I1 e I2. Então eu vou isolar I2 e eu vou substituir ele aqui. Ó. Ops. Substituir ele aqui. Isolei I2, substituí ele aqui. Aí está a substituição aqui. Ó. Substituir. Aí veja que essa equação depende das resistências, das tensões e só de I1. Então eu consigo isolar I1. Isolando I1, eu sei qual que é a corrente I1. Tá? Eu vou parar um pouco agora para analisar o que eu encontrei. Tá? Veja que I1, que todos os valores, tá? V1, V2, R1, R2 e R3 são todos positivos. Todos positivos. Então, se todos são positivos, quer dizer que I1 é positivo. Se I1 é positivo, quer dizer que aqui, ó, eu defini ele na direção correta. Tá? Independente do valor de V1, independente do valor de V2, independente do valor de R1, R2 ou R3. Esse circuito vai ter I1 positivo. Tá? Ficou alguma dúvida aqui? Vou passar para frente. Se eu encontrei I1, tá? Eu vou apagar aqui tudo. Eu encontrei I1. Eu posso pegar I1, né? E jogar aqui, ó, na equação B. Se eu sei I1, aí aqui jogando nessa equação eu consigo encontrar I3. Então, se eu tenho I1, eu jogo I1. Aqui, ó, de novo, I1 na equação B, eu tenho I3. I3 dependendo só de I1, que I1 já encontrou. Eu não vou substituir aqui porque I1 é essa bagunça toda aqui. Né? E se eu encontrei
I1 e I2, I1 e I3, eu consigo encontrar I2 também aqui. Tá? Aí, agora, vem o que eu disse para vocês. Olha I3. I3 tem uma diferença aqui, ó, V1 menos R1L1. Então, dependendo do valor de V1, aqui, ó, a corrente I3 pode ser em uma direção, se ela for positiva, do jeito que a gente definiu, ou negativa, se for na direção contrária. Então, se V1 é maior do que R1L1, quer dizer que a definição, o I3 é nessa direção. Porém, se V1 menor do que R1 e 1, eu tenho isso, essa corrente passando na direção contrária. Beleza? E isso acontece também para I2. Se I3 menor do que maior do que I1, eu tenho essa direção aqui. Mas se I1 maior do que I3, eu vou ter a corrente em outra direção. Tá bom? Então veja que a corrente, do jeito que a gente definiu aqui, a corrente pode ser positiva ou negativa. E isso depende se a gente definiu corretamente as direções das correntes no nosso sistema. Tá bom? Ficou alguma dúvida aqui? Por que a gente quer saber as correntes? Porque a partir das correntes a gente consegue saber um monte de outras coisas, né? E uma delas é, por exemplo, a energia dissipada em cada um dos dispositivos, né? Se for um capacitor, a gente consegue saber se o capacitor está carregando ou descarregando. A gente consegue saber um monte de coisa. Na resistência, o quanto de dissipação está acontecendo na resistência. Esse tipo de coisa. Então vamos lá. Tá? Eu vou andar com o meu vídeo para cá. Então veja aqui, gente. Eu tenho um dispositivo, um circuito, que eu tenho uma força eletromotriz gerada por esse dispositivo, que vai dar um ΔV no circuito, e eu tenho uma resistência. Tá? Vamos pensar que a gente tem uma corrente passando aqui. Então, eu posso pegar a minha carga, né, pegando uma carga DQzinha. Eu posso pegar ela e andar, deixa eu apagar aqui. Eu posso andar ela nessa direção aqui, né? Eu vou ter uma energia sendo gasta para fazer isso. Ou eu posso pegar e jogar ela direto para cá. A princípio, independente de qual caminho que eu faça, eu tenho que o trabalho que será realizado tem que ser o mesmo, né? Então, se eu pego uma carga dQ e eu quero levar ela para A, independente de como eu faça, isso vai ser dQ vezes ΔV. Lembre-se que aqui, se eu estou andando em uma direção, esse ΔV
né, o trabalho que eu tenho que realizar é positivo, né? Ou se eu passar por aqui, que é o mesmo trabalho, positivo. Tá? Então, o trabalho de tirar uma carga de um ponto do circuito e levar para o outro vai ser dQ vezes ΔV, que é o ΔV dos dois pontos que você está calculando. Aqui, por exemplo, eu estou calculando entre A e B. Então, independente de como eu faça, né, em qual direção eu estou fazendo, eu estou navegando por esse circuito, o ΔV vai ser o mesmo. Né? Então, eu tenho que esse dW é dQ ΔV. Tá? Então, se eu quiser calcular a potência é dW, né, é o trabalho que eu realizo pelo tempo. Substituindo o trabalho aqui, eu tenho dQ sobre dt ΔV. O ΔV, veja que não muda. Né? Ele não é uma variável. Ele é fixo. Aqui nessa situação, né, eu apliquei uma diferença de potencial que é dada por o dispositivo lá, do jeito que eu montei o circuito, ele é fixo. Então ele não varia com o tempo, a princípio. Ele pode variar com o tempo, a princípio não varia. E eu tenho, então, o dQ dt. O dQ varia, né? O dQ eu estou andando com ele. E quem que é dQ sobre dt? A corrente. Então, a potência dissipada em um dispositivo, ele vai ser I ΔV, né? Ou o IV, que a gente já estudou. Então, isso aqui vale para qualquer dispositivo, tá? Então, aqui embaixo, ó, eu tenho uma diferença de potencial no meu elemento do circuito. E eu tenho uma corrente passando por esse elemento. Qual elemento? Não importa. Não importa o elemento. Se eu tenho uma corrente passando por ele e eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho uma potência sendo dissipada nele, ou, né, uma potência que está sendo dada pelo circuito se a gente está, por exemplo, pensando em um dispositivo que tem força eletromotriz. Para o caso em especial, né, se a gente está falando num resistor, eu posso usar a lei de Ohm para substituir ou a corrente ou a diferença de potencial, e eu tenho essas equações aqui, que são as equações que vocês já devem ter visto até no ensino médio, né? Que é RI ao quadrado ou ΔV ao quadrado sobre R. Então é isso. Então, um dispositivo, né, um elemento do circuito, um dispositivo que eu coloco no meu circuito, eu vou ter uma potência sendo dissipada ou sendo liberada por ele, dada por VI. Tá bom? Alguma dúvida? Pessoal, por hoje é só. Eu quase cheguei no limite aqui da aula, né? São quase 10 horas. Espero que vocês consigam fazer os exercícios, né? E tragam as dúvidas na quinta para a gente tirar, tá? Tentem trazer dúvidas, se não dúvidas de exercícios, dúvidas conceituais, tá bom? É isso, pessoal. Tudo de bom para vocês.